Olá, aqui é a Mara Ribeiro, estamos diretamente da sala de imprensa do 18º Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa e eu tenho mais uma entrevista para fazer aqui com vocês, com um dos palestrantes de hoje, que é quinta-feira. Estamos com o Nelson Silveira, que é diretor de comunicação social da GM do Brasil. Ele foi jornalista, atuou por 12 anos com jornais diários, como a Folha de São Paulo e o Jornal do Brasil, e está há 14 anos na GM. Passou 4 anos na Europa entre 2005 e 2009. Trabalhando também, Nelson? Ou foi passeando? Sim. Não foi passeando não, bem que gostaria. Qual a função que você desempenhou lá na Europa? Eu inicialmente fui para Portugal em setembro de 2005 para liderar como diretor de comunicação e public affairs da GM Portugal e com uma missão bastante espinhosa que foi desenvolver e implementar um plano de comunicação e de relações com o governo para o fechamento de uma fábrica que nós tínhamos perto de Lisboa. Notícia ruim, é muito difícil mesmo Foi 1 ano e meio de gerenciamento de crise, mas enfim, é um aprendizado muito bom também, por outro lado. Que bom. Nós estamos hoje conversando com o Nelson, especificamente sobre o tema que ele vai falar na palestra, Tempestade Perfeita, a Revolução Digital, a crise da mídia tradicional e os desafios da comunicação corporativa. Ele acabou de dar uma entrevista para a rádio e o Sérgio tirou quase todas as informações que eu pensava em fazer para o Nelson, mas eu tenho uma especificamente, que é competências. Quais competências você acha que hoje o comunicador precisa ter para conseguir atender a essas necessidades? Porque você fala em tempestade perfeita, a gente sempre pensa no olho do furacão, Eu não sei o que é uma tempestade perfeita, a tempestade dá sempre muito medo. Eu acho que estamos todos, comunicadores, com receio de não estar preparados para esse novo momento. Até os jornalistas de redação também estão enfrentando crises muito intensas, As redações estão enxutas e quem fica com uma carga de trabalho muito alta. E as assessorias de imprensa têm que dar conta dessa falha também na redação. A gente tem que ser muito mais competente para conseguir atender o jornalista no dia a dia, que eu também tenho uma assessoria de imprensa, e a gente percebe que estamos todos como se estivesse numa balança. Um pende para um lado, outro pende para o outro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das competências. O que a gente precisa fazer para ser ainda mais competente do que a gente está sendo? Claro, realmente o tema da minha apresentação é Tempestade Perfeita, porque é o contexto que nós estamos vivendo, A Revolução Digital colocou em cena um contexto muito complexo, em que as pessoas realmente têm uma certa dificuldade em entender o que está acontecendo e entender como é que a gente pode se relacionar com isso tudo que está acontecendo. Sim. Hoje a gente tem uma miríade, na verdade, de canais e de ferramentas de comunicação, e a gente tem que ser muito assertivo para saber exatamente quais ferramentas e quais canais é mais conveniente a gente usar para atingir o público específico quando a gente está tentando trabalhar algum tipo de marca. Eu entendo que o comunicador, mais do que nunca, ele tem que ser uma pessoa que pense fora da caixa, Isso acho que é muito importante. É um momento de romper paradigmas, é um momento em que a gente precisa ter essa capacidade de estar antenado, ligado a tudo que está acontecendo no mundo. Então, a cultura geral e a leitura e o entendimento de tudo isso que está acontecendo é fundamental, E outra coisa que é importante também é o conhecimento de línguas. Hoje a gente sabe que inglês e espanhol são fundamentais, para que a gente possa até conseguir se manter mais antenado no mundo, porque muita coisa acontece em outras línguas, não só no português. Mas eu acho que fundamentalmente a gente tem que pensar muito fora da caixa e trazer inovação para a nossa área também. Acho que o comunicador tem que ter um perfil mais ou menos assim. E hoje você acha que o comunicador ele tem que ter que formação? Você pensa em alguma formação específica? Sociólogo, o jornalista, nós perdemos a obrigatoriedade do diploma, mas eu ainda acho que a faculdade dá ferramentais para que o comunicador possa trabalhar plenamente com textos específicos, Certamente, nós temos muitos bons cursos de jornalismo hoje. Eu, na verdade, fui jornalista, mas não me formei em jornalismo. Porque na época em que eu comecei na carreira, na verdade, assim, nós tínhamos muito poucos cursos de jornalismo naquela época e eu acabei optando por eu fiz Ciências Sociais e mestrado em Antropologia.
E, por outro lado, isso me deu uma formação muito bacana para trabalhar em jornalismo também. Eu acho que os cursos que existem de comunicação social de jornalismo, hoje a gente tem muitos bons cursos, né? Eu acho que são certamente um bom começo para se formar um comunicador. Mas é claro que há outras escolas, há outras disciplinas também que podem contribuir para isso. Eu acho que o campo das ciências sociais, a antropologia também pode ser um campo interessante para quem quer ser um comunicador. Mas mais do que tudo, fundamentalmente, o comunicador ele tem que ser essa pessoa que saiba captar e entender o que está acontecendo no mundo. A gente não pode ter mentalidade quadrada, a gente tem que ser muito aberto para inovações. E você tem na sua equipe que tipo de profissional para te ajudar? Olha, na minha equipe, na verdade, praticamente quase todos da minha equipe passaram de alguma forma pela comunicação social, ou diretamente no jornalismo, ou trabalhando com agências de comunicação, ou em outras empresas na área de comunicação. Então, praticamente todo mundo na equipe hoje tem uma formação mais ou menos dentro dessa área. Eu acho que uma vez repórter, sempre repórter, né? Eu fui 6 anos repórter também, eu acho que você deve sentir um pouquinho de falta de fazer uns textos de vez em quando. Como é que é o seu dia a dia? Na verdade eu faço, eu escrevo bastante. Como a gente tem um time pequeno, a gente é muito operacional, né? Claro que a gente tem agências que nos dão suporte no dia a dia, mas nós temos um trabalho muito operacional e a gente trabalha dentro do conceito de time mesmo. A gente, eu acho que nesse novo contexto que a gente vive, hierarquia não é uma coisa que a gente deve perseguir ou seguir de uma forma muito rígida. Então a gente tenta trabalhar sempre mesmo dentro de um conceito de time em que todo mundo participa das discussões e da execução dos projetos, né? Trabalhando ativamente de forma operacional, não só pensando estrategicamente. Acho que isso é importante. Posso tocar numa ferida? Claro. Eu trabalho com uma multinacional que atua na área de benefícios corporativos, saúde. Okay. E esse grupo de profissionais e consultorias estão tentando se unir ao governo para falar um pouquinho, trazer soluções para a questão da saúde no país, que é preocupante, né? A gente está cada vez com a ferida mais aberta. No trânsito também isso acontece. Você acha que existe possibilidade da indústria automobilística, além de vender mais carros, pensar algumas saídas para a questão urbana de São Paulo? Você acha que existe essa possibilidade de criar fóruns também? Na verdade, a indústria como um todo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, é um dos principais stakeholders dessa questão da mobilidade urbana e tem atuado de forma muito importante. A GM tem inúmeros projetos em relação à mobilidade urbana. A gente tem muitos trabalhos no desenvolvimento de sistemas alternativos de propulsão, desde carro elétrico com autonomia estendida, carro a célula de combustível hidrogênio, carros autônomos, carros no que a gente chama de comunicação vehicle to vehicle, ou seja, carros que conseguem identificar o que está acontecendo no trânsito e tomar de uma forma inteligente, através de sistemas que existem dentro do veículo, decisões de uma forma muito rápida, mais rápida do que o ser humano consegue tomar. Nós já temos vários projetos avançados e vários sistemas já implementados em carros que estão já no mercado. E nós temos uma discussão muito grande dentro da GM, participamos de discussões, seja no Brasil, Estados Unidos, Europa ou Ásia, de projetos de mobilidade urbana importantes. Então, as pessoas às vezes não sabem. Não, por isso que eu perguntei. Mas a indústria, na verdade, tem participado muito ativamente desses projetos. Aqui no Brasil, mais especificamente, a Anfávia, que é a Associação da Indústria, ela tem fomentado essa discussão e tem desenvolvido aí uma série de projetos junto com outros órgãos, autoridades governamentais, outros stakeholders também, e tem fomentado muito essa discussão. Isso está acontecendo. E você acha que tem solução, então? Se existe essa possibilidade de discutir, é sinal de que talvez alguma solução se traga. Eu acho que solução tem para tudo, né? Mas sempre depende, é que a solução nunca depende de um só agente, né? A solução depende do engajamento de todos os agentes, de todos os players que estão operando naquele contexto, de modo a você encontrar alternativas, né? Então, quer dizer, a indústria tem o seu papel, mas a indústria sozinha não vai conseguir achar uma solução se não houver o envolvimento dos outros, das outras instâncias, das outras entidades e de governo que estão envolvidas dentro desse processo. Então é fundamental para que se encontrem alternativas, que todos os agentes estejam envolvidos dentro de um mesmo propósito, né? Bacana. Muito obrigada, Nelson. Foi um prazer. Pela sua participação. Obrigado. Bom, gente, aqui mais uma entrevista no 18º Congresso de Comunicação Corporativa. Esteve comigo Nelson Silveira, que é diretor de comunicação social da GM do Brasil. Daqui a pouco
pouquinho ele vai entrar numa conferência cujo título é Tempestade Perfeita, a Revolução Digital, a Crise da Mídia Tradicional e os Desafios da Comunicação Corporativa. Valeu, obrigada, Nelson. Obrigado a você.